Ban, o pecado da ganância da raposa. Ban nasceu e cresceu em Ravens, um lugar não muito bacana para ter uma vida. Lá os seus pais o maltratavam, deixavam ele passando fome e se ele dormisse, ele levava chute na barriga. Porém, Ban também tinha uma irmãzinha muito gentil e doce que sempre estava acompanhando ele, mas sua irmã morreu por conta de fome. Uma vez, Ban foi pego e preso por tentar cometer um roubo, e dentro da cela ele conheceu Zivago, um homem fera que ajudou Ban a sobreviver, e acabou até mesmo se tornando uma figura paterna para o Ban. Até que um dia, Ban e Zivago combinam de assaltar uma casa, e enquanto Ban esperava o Zivago, ele teve a ideia de assaltar a casa sozinho, porque se ele conseguisse, Zivago ficaria orgulhoso dele, e vai lá ele, tenta e falha. Quando Zivago chega, ele ouve os gritos de Ban e corre para ajudá-lo, porém ele ouve alguns comerciantes conversando, falando que o filho de sangue de Zivago, Ceylon, tinha sido avistado em uma montanha e que eles iriam lá matá-lo. Zivago foi dividido ao meio, salvar seu filho de sangue ou salvar seu filho de consideração. Ele acaba escolhendo salvar seu filho de sangue e abandona o Ban, mas ele também não consegue salvar Ceylon e acredita que perdeu o Ban também. Ganância não tinha nenhum ressentimento com Zivago, ele sempre viu ele como uma figura paterna e mesmo depois disso ele nunca ficou bravo com Zivago. Eu sou o pior homem que existe. Se eu não tivesse feito a escolha errada naquele dia, talvez não tivesse perdido tudo que eu tinha. Você não estava errado a respeito de nada. Você não sabe o que está falando. Mesmo se tivesse me salvado, se eu descobrisse que tinha abandonado seu filho, de qualquer forma eu nunca teria perdoado você. Eu nunca te odiei, nenhuma vez. Para mim, você foi o pai perfeito. Zivago. Como você cresceu, meu filho querido? Passou os anos, ele descobriu uma tal de fonte da juventude que ficava na floresta do Rei das Fadas. Ele vai lá para tentar roubá-la e se tornar imortal, mas quando ele chega lá, ele encontra uma santa que está protegendo a fonte da juventude. Na verdade, é mais uma fadinha chamada Elaine. Sim, a irmã de King é a protetora da fonte. A Elaine faz o mesmo processo que ela sempre faz, que é sempre que algum humano chega lá, ela joga ele de cima lá daquela árvore imensa. Porém, Ban acaba caindo em folhas, cogumelos e entre outras coisas da floresta. E ele tenta isso de novo, até que uma hora ambos já estão cansados e eles começam a ter um papo, na qual Elaine explica o porquê de não poder tomar a fonte da juventude, porque sem aquela fonte a floresta inteira morre. Ban, depois de saber disso, muda sua mente e decide ir embora sem beber a fonte. Porém, Elaine era igual seu irmão, então ela não acredita e lê a mente do bandido. Ao lê-la e perceber que ele realmente tinha mudado de ideia, ela fica interessada nele e acabam vivendo 7 dias juntos. Dias que foram maravilhosos para ela e para ele. Porém, um dia, um demônio vermelho apareceu na floresta do Rei das Fadas e começou a destruir tudo. Ban, tentando proteger a todos, ataca ele com um golpe no coração e consegue arrancar o coração dele. Porém, Elaine corre para avisá-lo que demônios têm mais de um coração. E o ataque foi útil para chamar a atenção do bicho, que se vira, vê Ban e Elaine e ataca os dois. Elaine tenta se jogar na frente, mas acaba que ela não consegue evitar que o golpe acerte Ban e acaba atingindo ela também. Elaine pede para que Ban tome a água da fonte e se torne imortal, para que ele consiga sobreviver àquela ferida. Mas Ban sabia que para se tornar imortal ele tinha que tomar a água toda, ou seja, não sobraria para Elaine e ela morreria. Ele insiste para que ela beba e ela toma o copo. Enquanto Ban está fechando seus olhos, ele sente um beijo de Elaine, que ainda com água em sua boca, passa toda para o Ban. Aguenta firme. Eu vou acabar com isso. Agora o imortal Ban vai atrás de derrotar o demônio vermelho. Ban foi preso pelo pecado da ganância, sendo seu crime roubar a fonte da juventude e assassinar a santa que ficava cuidando da fonte. Mano, quanto personagem que vai preso nesse anime. Até que um dia, enquanto ele esperava para ser decapitado mais uma vez ou ser torturado, um garotinho loiro entra na cela e oferece ele para se juntar aos 7 pecados capitais. Agora vocês entenderam qual a relação de Ban com o King? Bom, as histórias se cruzam. E igual o King
King, ele também foi julgado pelo pecado errado. Ele não matou a santa que protegia a fonte da juventude e ele não bebeu a água de propósito. Ele não roubou a fonte. Na verdade, foi ela que deu a fonte para ele. Diane, o pecado da inveja da serpente. O segundo pecado capital a aparecer no anime. Diane é do clã dos gigantes, que é um clã conhecido por ter bravos guerreiros que nunca desistem de uma batalha e que para eles morrer em uma batalha é a morte mais digna que existe. Mas Diane é diferente. Diane nunca quis ter uma vida de batalhas, então isso levou ela a fugir diversas vezes do seu clã. Uma vez, quando ainda era criança, ela viveu em uma caverna durante muitos anos somente com seus golems de pedra, até que um dia ela encontra uma fadinha que está sem as memórias e vai ajudá-lo. Bom, essa parte vocês já sabem, né? Depois do que eu já contei na história do King, Diane fica mais um tempinho ali e acaba voltando para o seu clã. Passam-se anos e Diane e uma amiga decidem que elas não querem mais lutar e querem ter uma vida pacífica. Então elas decidem fugir juntas. Enquanto ainda não chegava o dia da fuga, Diane saiu para dar uma volta, passear, esfriar a cabeça. E acabou que ela foi atormentada por um grupo de cavaleiros. Porém, um garotinho loiro de olhos verdes acabou derrotando todos eles e falando para eles não mexerem com a menina. Depois de salva, Meliodas convida ela para um almoço. Eles têm um almoço e Meliodas fala que está ocupado e que precisa correr, mas um dia veria a menina novamente. Ao voltar para o clã, ela descobre que a sua amiga que pretendia fugir junto morreu em campo de batalha. Muito brava com isso, ela tenta lutar contra a líder, Matrona, líder do clã dos gigantes, mas acaba perdendo e alguns dias depois acaba as duas indo em uma missão. Ela não queria morrer lutando como você quer, Matrona. Dolores, eu sei que ela preferia morrer a ter que lutar. Diane acaba se distraindo por um momento e uma flecha com veneno é disparada em sua direção. Diane iria morrer, porém Matrona entra na frente, empurra Diane e fala pra Diane correr. Não sendo besta nem nada, ela acaba correndo e vai embora. Tá, mas o que isso tem a ver com inveja? Simples, Diane tinha inveja das pessoas que não lutavam. Ela não queria ter uma vida de luta, então ela tinha inveja das pessoas que não precisavam lutar para sobreviver. Esse é o pecado da Diane. Ah, e no futuro, ela e o King... Não, brincadeira, não vou contar spoiler, mas com certeza ela é uma personagem muito querida pelos fãs da obra. Meliodas, o pecado da ira do dragão, capitão dos 7 pecados capitais. Agora o protagonista do anime. Embora tenha uma aparência muito meiga de um garotinho loiro com olhos verdes, Meliodas na verdade é o mais poderoso dos 7 pecados capitais. Pelo menos na minha opinião e na realidade. Bom, a história de Meliodas é basicamente a mesma história de Elizabeth. Ela tem muita pouca diferença, mas ali no comecinho, quando eles ainda não se conheceram, tá bom? Então eu vou contar a história dos dois aqui pra vocês. Bom, tudo começa com a Guerra Santa. A Guerra Santa foi uma guerra entre o clã das deusas e o clã dos demônios. Meliodas, sendo o primeiro filho e herdeiro do trono do rei dos demônios, acabou participando dessa guerra e se tornando o mais bravo dos guerreiros do seu clã, tanto que várias deusas temiam Meliodas, e a vitória era praticamente do clã dos demônios. Até que um dia Meliodas encontra uma bela menina do clã das deusas, Elizabeth, por quem se apaixona e decide largar o seu clã. Elizabeth também larga seu clã porque ela quer acabar com a guerra. Junto de Meliodas, ela e mais uns outros clãs, como o clã dos gigantes, clã das fadas e clã dos humanos, formam uma resistência. Entre vários conflitos, acaba que Meliodas e Elizabeth travam uma batalha contra a divindade suprema e o rei dos demônios. E eles perdem muito feio, até porque são duas divindades contra duas pessoas que são muito fortes, mas não chegam a ser no nível de divindades. Uns dias se passam até que Meliodas acorda e se encontra sem nenhum ferimento, porém, quando ele olha pro lado, ele vê Elizabeth morta, cheia de ferimentos. Ele passa um tempo lá chorando, porque ele acabou de ver seu amor morta na sua frente. Passa-se anos e Meliodas anda pelo mundo e ele percebe que ele parou de envelhecer. Até que um dia ele encontra uma menina do clã dos humanos com a mesma aparência e nome de Elizabeth. Vendo isso, ele corre para dar um abraço nela, mas ela dá um soco no estranho que correu para dar um abraço. Bom, acaba que ele fica um tempo vivendo com ela, até que um certo dia uma marca do clã das deusas aparece em um dos olhos de Elizabeth, e daí ele tem certeza que era a reencarnação dela. Ele se esforça para contar toda a história perfeita com todos os detalhes para Elizabeth, para ver se ela recuperava suas memórias antigas, e um dia ela acaba recordando de tudo. E ela conta para Meliodas o que aconteceu enquanto ele estava desacordado. Os dois foram amaldiçoados,
Meliodas foi amaldiçoado com vida eterna. Ele nunca irá morrer. Mesmo se ele morrer, ele irá reviver. E Elizabeth foi amaldiçoada com reencarnação eterna. Ela vai viver poucas vidas como humana e sempre vai conhecer o Meliodas. E caso ela se lembre de tudo e a marca do clã das deusas aparecer em seus 2 olhos, em 3 dias Elizabeth vai morrer e não tem nada que Meliodas possa fazer para salvá-lo. Não importa o que estiver protegendo ela, ela vai morrer na frente de Meliodas. Dito e feito, 3 dias se passaram, Elizabeth morre. Até que Meliodas anda mais uma vez sem rumo e encontra várias outras Elizabeth nesses anos. Ele encontrou mais de 107 Elizabeths em todos esses 3.000 anos. Algumas vezes a Elizabeth recordou de suas memórias ainda criança e em algumas vezes ela não chegou a nem recordar suas memórias. Porém, um dia ele encontrou uma versão dela que tinha os cabelos vermelhos e foi apelidada de Lys. Meliodas vivia no reino de Danafor e Lys foi trazida de outro reino que era inimigo como uma refém. Porém, Meliodas acaba se apaixonando por ela e acaba tendo um relacionamento com a refém do reino. Ela acaba se tornando até mesmo uma cavaleira do reino de Danafor. Bom, agora vamos voltar um pouquinho pro final da Guerra Santa. As deusas, para selarem o clã dos demônios, elas usaram o Caixão da Escuridão Eterna, que são basicamente algumas peças que formam um selo, que era para prender todos os demônios. Elas usaram muito poder, então acabou que elas perderam seu corpo físico. Porém, um demônio não foi selado, Fraudrin, que futuramente se tornaria um dos 10 mandamentos. Fraudrin, com o objetivo de restaurar seu clã, ele reúne todas as peças do Caixão da Escuridão Eterna e vai até Danafor para reunir todas elas. E ele sabia que para quebrar o selo precisaria de sangue, mas o que ele não sabia é que ele precisaria do sangue de uma deusa. E ele mata toda a cidade até só restar Lys, que não tinha nenhuma memória ou poder do clã das deusas, e Meliodas. Fraudrin fica decepcionado até encontrar Lys, porque ele tinha perdido as esperanças, afinal, como todas as deusas não tinham mais corpo físico, não tinha como ter o sangue delas. Mas acabou que ele encontrou Lys, ele ficou muito surpreso a vê-la. Meliodas conseguiu encontrar os dois, mas quando ele encontra, ele vê o demônio perfurando o peito da mulher que ele ama. Meliodas, em um ataque de raiva, joga o Fraudrin pra longe, fazendo ele atravessar até bater em umas pilastras. Chegando perto de Lys, Lys fala pra ele não se preocupar, que eles iriam se encontrar de novo. Provavelmente se referindo ao pós-vida, afinal aquela versão da Elizabeth nunca tinha recuperado as memórias. Meliodas, já cansado de tudo isso, ele acaba soltando seu poder e o que faz ele destruir o reino inteiro. Não é nada demais. Toda vez que eu repito o ciclo de conhecer você e me despedir de você, meu amor cresce tanto que não posso conter. Minha raiva cresce tanto que não consigo conter. Depois disso, em meio aos destroços do reino, ele encontra uma mãe e uma filha. A mãe fala para ele assim: pegue minha filha e cuide dela. Quando ele pega, sim, a próxima reencarnação de Elizabeth. Ao sair da cratera que um dia foi o reino de Danafor, ele encontra os Cavaleiros de Liones que ajudam os dois. Futuramente, Bartra, o rei de Liones, adota Elizabeth e transforma Meliodas no Cavaleiro Sagrado da nova princesa. Então quer dizer que ele quer adotar a Elizabeth, é isso mesmo? Isso. Tudo bem, ué. Mas só se ele me contratar também, você entendeu? Ah, olha, desculpa, mas já temos babá. Você me entendeu errado. Eu quis dizer como Cavaleiro Sagrado. Eu vou pedir pra ele. A intenção assassina que eu pressenti naquele dia era demoníaca, mas não havia nenhum sinal de maldade nos olhos dele. Molhou as calças, né, Zaratrinha? Bom, só um pouquinho. Por recomendação minha, ele foi designado para a família real. Ou, para ser mais exato, ele foi designado como seu cavaleiro sagrado. Até que um dia Meliodas é chamado para ter uma reunião com o rei, pois o rei tinha tido uma visão na qual 7 pecadores se tornariam os mais fortes guerreiros do reino de Liones. Nesse momento, Merlin invade a sala e fala para Meliodas que eles precisariam encontrar todos os outros 5. E aí, você sabia a história de cada um dos pecados capitais? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. E aproveitando, eu consegui te manter até aqui. Por favor, deixa o like, cara. E se inscreva no canal pro YouTube falar assim: ô, lembra daquele moleque retardado que você se inscreveu há um mês? Postou vídeo novo, corre lá. É isso, galera. Muito obrigado. Valeu, falou e fui. Tchau!